Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que foi de férias? Logo, logo a gente se encontra na nossa aula e aí vocês me contam, tá bom? Agora eu vou fazer um resuminho de uma revisão de tudo que a gente viu, de tudo não, de pontos que eu achei mais importantes do que a gente viu durante o semestre. Quero falar para vocês que é importante vocês tentarem fazer primeiro as atividades, tá? Tentem fazer primeiro os exercícios, dá um pause aqui no vídeo, tenta fazer os exercícios para vocês verem o que vocês ainda lembram, o que vocês ficam com dúvida, o que vocês esqueceram completamente, tá? Aí depois que vocês tentarem fazer, vocês voltam para a aula, assistem a aula e na nossa aula ao vivo depois, logo mais, vocês tiram uma dúvida e a gente corrige as atividades, tá bem? Eu vou começar compartilhando aqui com vocês para a gente poder fazer essa revisãozinha, tá? Deixa eu ver como é que eu faço. Daqui a pouco a mamãe vai lá, tá? Então, vamos lá. Vieram me oferecer bolo quente. Primeiro, vamos falar das tonicidades das palavras, tá? Então, nós temos proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica e oxítona é quando a última sílaba é a sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, por exemplo, meu nome, Mabel. Quando eu falo Mabel, o bé, essa sílaba que se estende, ela é a sílaba tônica, tá? Se eu vou falar garrafa, 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 o ra foi a sílaba que se estendeu. Então, essa é a sílaba tônica, tá? Façam aquela brincadeirinha que a Pro ensinou para vocês. Façam de conta que vocês estão chamando a palavra. A sílaba que se estender é a sílaba tônica. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, ó. República, girafa e Mabel. Aqui eu coloquei uma palavrinha com 4 sílabas. Por quê, gente? Vocês precisam ter em mente que vocês precisam avaliar a palavra do final para o começo, ou da direita para a esquerda, tá? Então, vocês vão sempre da última, vocês vão ir sempre da última para a penúltima, para a primeira, tá? Para o começo dela. Então, cada vez que vocês abrem a boca, é uma sílaba. Eu falo republicar. Cada vez que eu preciso abrir a boca para falar uma palavra, ela é uma sílaba. E aí, depois que vocês fazem a separação silábica, vocês vão ver qual é a que se estende. Se é a última, a antepenúltima, ou a última, a penúltima ou a antepenúltima, tá? Eu coloquei assim porque vocês confundem muito, vocês às vezes fazem da primeira, do começo para o final. Então, se eu considerar a primeira, que já vai dar errado, tá? Então, é sempre do final para o começo. Uma dica que a gente aprendeu é que toda proparoxítona é acentuada. Então, isso só de bater o olho você já consegue ter um ligue aí de que ela é proparoxítona ou não, tá? Ó, a palavra paroxítona é proparoxítona. Ela é acentuada, tá vendo? Proparoxítona é proparoxítona. A palavra oxítona é proparoxítona. Aqui, república é proparoxítona, girafa, girafa, urá, é a sílaba que se estende. E ela, quando a gente faz a separação, a última, penúltima, então ela é paroxítona. E Mabel, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, Mabel é a última sílaba, que é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica, então ela é oxítona, ok? Nós falamos também sobre substantivos. Os substantivos, o que nós estudamos foi o próprio, comum, primitivo, derivado, simples e composto. Lembrando o que são substantivos? Substantivo é toda palavra que dá nome a algo. Então, se eu falo cadeira, roupa, mesa, boneca, toda palavra que dá nome a algo é um substantivo. E dentro do substantivo nós temos diversas categorias de outros substantivos. Os que nós estudamos esse semestre foram esses que eu coloquei para vocês. As características deles, de cada um deles eu coloquei aqui também. Então, o substantivo próprio, ele vai sempre começar com letra maiúscula, ele dá nome a algo, a alguma pessoa ou a algum lugar. Coloquei um exemplo para vocês, amor, Anne e Mauá.
tá? O substantivo comum, ele vai sempre começar com letra minúscula e ele dá o nome a qualquer coisa em forma geral, né? Como nós demos um exemplo aqui para vocês. Cadeira, cachorro, banana, mesa, sofá, geladeira, salgadinho, o que mais que vocês gostam de comer? Bala, substantivo comum, tá bem? Aí nós vamos ter o substantivo primitivo. O substantivo primitivo é aquele que dá origem à palavra. Então, nós temos flor, cabelo, pedra, mesa, é um substantivo primitivo. Derivado é aquela palavra que surge a partir da palavra original. Então, por exemplo, flor, floresta, floricultura, florista, cabelo, cabeleireiro, cabeleira, pedra, pedreiro, pedregulho. Eu falei mesa, mesa, mesário, mesista, não sei se existe, mesinha, mesão. Aumentativo e diminutivo também é derivado da palavra original, tá? Eu só peço que vocês não se apeguem ao diminutivo e ao aumentativo, porque senão vocês ficam muito restritos a isso. Vocês se acostumam a colocar, aumentar ou diminuir e param por aí, quando a gente sabe que existem várias outras palavras que vocês podem usar, tá? Isso são substantivo primitivo e substantivo derivado. E aí nós temos o substantivo simples e composto. Simples é quando a gente usa uma única palavra para nomear um único objeto. Por exemplo, guarda, cachorro e roupa. O substantivo composto é quando a gente usa duas ou mais palavras para nomear um único objeto. Então, mais de uma palavra para nomear um só. Por exemplo, eu uso cachorro quente. Olha só, eu uso a palavra cachorro mais a palavra quente para nomear um único lanche. Um lanche só, um cachorro quente. Guarda-chuva, eu uso a palavra guarda mais chuva para nomear o único objeto, que é aquele objeto que a gente usa quando está chovendo. Guarda-roupas, eu uso a palavra guarda mais a palavra roupas para nomear aquele único objeto que nós temos lá no nosso quarto, onde nós guardamos a nossa roupa, né? Nosso armário. Então, guarda-roupas, eu uso duas palavras para nomear um único objeto. E aí os poemas, né? Nós trabalhamos muito poema, muito. Vocês até estão de parabéns no poema. Acho que nem precisava falar de poema, porque vocês arrasaram no livrinho de vocês, da figurinha, vocês foram show. O poema é composto por versos, estrofes, rimas e poesia. Essa questão da rima, nem todo poema tem, tá, gente? Às vezes tem um poema que ele não tem rima, mas ele tem poesia, ele tem versos, ele tem estrofes. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um poeminha bem bonitinho. Veja que ele está em versos. Cada linha dessa aqui é um verso. O que caracteriza um verso? É quando você tem uma frase, mas ela não vai até o final da linha, ela é interrompida no meio e continua embaixo. Vejam que assim, nós poderíamos aqui, ó, o coelhinho pintadinho que vive a pular, poderia ser uma frase só, mas ele vai de cima e embaixo, ele tem uma interrupção. Cada conjunto de versos é uma estrofe. Então, aqui nós temos uma estrofe, aqui nós temos outra, e aqui nós temos outra. Então, nós temos 3 estrofes. 1, 2, 3, 4. Cada estrofe tem 4 versos. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada estrofe tem 4 versos. No total, nós temos 4, 8, 12 versos e 3 estrofes. Ok? O que é a poesia? A poesia é o que dá beleza. Às vezes a gente confunde. Vocês vão ver assim, gênero textual, poesia. Gênero textual, poema. É diferente. Por quê? Porque poesia é aquilo que dá beleza. Vocês podem encontrar poesia em diversas coisas, não só no poema. Vocês vão encontrar poesia num quadro, num filme, num livro, numa fotografia. Até num momento triste vocês encontram poesia. Quando a gente assiste lá o filme lá do Romeu e Julieta, não, vou colocar um filme de vocês, né? Quando a gente assiste o filme da Frozen, lá no final, em que a Anna entra na frente da Elsa para a Elsa não ser congelada, a Anna se congela. É um momento triste, mas é um momento bonito, é um momento de amor. Quando a gente assistiu lá o filme da Malévola, na Malévola, quando ai, gente, como é o nome dela? A Cinderela? A Aurora. Quando a Aurora, ela
ela tá dormindo, né? Que a Malévola beija ela, aquilo é um momento bonito. Ali tem poesia naquele momento. Quando ela tenta tirar o feitiço da Aurora e ela não consegue, tem beleza. Então, tudo que tem beleza tem poesia. O poema, ele é o formato. O poema ele é uma brincadeira com as letras. Ela é uma brincadeira com o formato da escrita. Então, vocês vão ter vários tipos de poema. Tem os poemas visuais, que nós já estudamos, vou ver aqui mais para frente com vocês daqui a pouquinho. Então, o poema é o jogo de palavras. Como as palavras são colocadas, como elas são trabalhadas, é o poema. A poesia é a beleza, tá? E a beleza, ela pode vir de qualquer situação que traga beleza, ok? O poema visual. No poema visual, eu coloquei um exemplo para vocês. O título é Pingo de Chuva, nós temos um texto aqui fazendo o formato do pingo da chuva, uma gota d'água, né? Então, o poema visual, a beleza dele não está só na escrita. Veja que ele não tem versos, ele não tem estrofes, mas ele tem uma brincadeira, ele tem um jogo com as palavras. Esse jogo com as palavras é que torna este texto um poema. E por que visual? Porque só de olhar para ele já traz para a gente uma mensagem. Ele já traz para a gente uma beleza, uma poesia, né? Então, este é o nosso poema visual. Adjetivos. Voltamos um pouquinho agora para gramática. Aqui nos adjetivos, o que é adjetivo? Adjetivo é toda palavra que dá característica a algo. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma boneca. O cabelo rosa. Rosa é uma característica do cabelo. Então, rosa é um adjetivo. O laço verde. O laço verde, verde é uma característica do laço. Então, verde é um adjetivo do laço. O que mais eu posso colocar para vocês? Cabelo curto. Curto é uma característica do meu cabelo. Então, curto é um adjetivo, ok? Antes de falar do adjetivo pátria, eu vou falar da locução adjetiva. Por quê? Porque a locução adjetiva ela é igual ao adjetivo. Ela também é uma característica de algo. A diferença é que na locução adjetiva nós usamos mais de uma palavra. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha boneca. Eu falo assim, ó, boneca de laço. Se eu falo só boneca laço, vocês vão achar que é o quê? Um laço aqui, uma boneca, né? Uma coisa sem sentido. Mas se eu falo boneca de laço, vocês vão entender que é uma boneca que está usando um laço. Só que eu usei duas palavras, eu usei de laço. Então, de laço é uma locução adjetiva, tá? Porque de laço é uma característica e eu uso mais de uma palavra. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó, armário de pedra. Se eu falasse só armário pedra, vocês não entendem o que eu estou falando. Mas quando eu falo um armário de pedra, vocês conseguem até visualizar um armário de pedra. Só que eu usei duas palavrinhas, eu usei o de pedra. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva, ok? Agora a gente pode voltar aqui para o nosso adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio, ele é um adjetivo, então ele é uma característica. Pátrio porque ele faz referência à nossa pátria, ou a pátria daquilo da qual a gente está se referindo. Por exemplo, homem brasileiro. Brasileiro é uma característica do homem, mas o brasileiro está se referindo à nacionalidade dele. Então, brasileiro é um adjetivo pátrio. Vinho português. Vinho português, o português é uma característica do vinho, mas ele faz referência à nacionalidade desse vinho. Então, esse português é um adjetivo pátrio, ok? Teatro. Essa foi a parte mais gostosa das nossas aulas. Teatro é um gênero textual que tem algumas normas, né, para que seja caracterizado como um gênero textual teatro. E aqui eu coloquei aqui para vocês, né? Às vezes normalmente não há narrador, mas pode ser que haja. Ela é descrita pelas falas dos personagens, os gestos, né, cenário. Nós temos as rúbricas. As rúbricas são aquelas palavrinhas que vão estar entre parênteses ou com uma fonte diferenciada que ela vai indicar. Ela vai ajudar no tom da fala, na descrição do cenário, na descrição de comportamento, no sentimento que tem que ser expresso, né? Essas são as rúbricas. Coloquei aqui para vocês terem um exemplo mais claro, ó. Aqui, essa voz é o narrador, então esse teatro tem um narrador. Aqui em cima nós temos o título da peça.
Cena 1 é o cenário. Então, cena 1, quando a gente fala em cena, é a confecção do cenário, tá? Provavelmente vai ter uma rúbrica, aqui ó, entre parênteses, uma rúbrica escrevendo como é esse cenário. Os personagens e o nome do autor que vai contracenar aquele personagem, tá? Ó, veja que aqui, ó, tá entre parênteses, uma letra mais itálica, né? Morreu, abaixa a cabeça, triste e diz, tá vendo? A rúbrica, ela dá indicações de como o personagem deve agir, deve se comportar, ok? E foi isso, pessoal. Nós fizemos muita coisa, nós trabalhamos muito com todos esses trechos aí, esses títulos, né? Parece rapidinho quando a gente põe uma revisão, mas a gente sabe o quanto a gente batalhou, né? Então, façam os exercícios, as dúvidas que ficarem a gente tira na nossa aula, tá ok? E até mais, pessoal!